Bom dia, meus irmãos. Eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, pois hoje nós entramos no terceiro dia de exposição do livro de 1 Crônicas. Por aqui, o professor Fábio Machado, e hoje estaria expondo dos capítulos 7 até o capítulo 9. Embora Judá e Benjamim, com Levi, dominassem o Israel pós-exílio, as outras tribos que antes compunham o Reino do Norte não ficaram sem representantes. Muitos fugiram para Judá com a queda de Samaria em 722 a.C., e outros retornaram ao seu lugar entre o povo de Deus durante o exílio babilônico, e retornaram com o restante sob a liderança de Zorobabel e de Esdras. As chamadas 10 tribos e suas genealogias eram uma questão de envolvimento pessoal para alguns dos contemporâneos de Esdras. No capítulo 7, dos versos 1 a 40, com base em Gênesis 46 e Números 26, aqui, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 7, se esboça os significativos clãs das 6 tribos: Issacar, dos versos 1 a 5, Benjamim, versos 6 a 12, Naftali, verso 13, Manassés do oeste, ou seja, que a parte da meia tribo que ficava a oeste do Jordão, pois a outra meia parte ficava a leste, dos versos 14 a 19, Efraim, dos versos 20 a 29, e Azer, dos versos 30 a 40. O cronista não faz, portanto, menção nem de Dan e nem de Zebulon. Tem-se feito tentativas de responsabilizar por isso uma corrupção textual, mas pode ser que simplesmente essas tribos tivessem pouco significado na sociedade de Esdras. Nos versos 1 a 2 do capítulo 7, o total, nesse contexto, limitava-se aos filhos de Tola. Sem sombra de dúvida, havia milhares de outros membros da tribo de Issacar naquela época, descendentes dos seus 3 outros filhos. Nos versos 3 e 4, vai falar de 36 mil. Esta parece ter sido a prole de Uzi, o filho de Tola. Como o número é bem maior que os 22.600, isso deve dizer a respeito da população de algum tempo bem mais adiante. Talvez tenha sido pouco antes da época da queda de Samaria, em 722 a.C. Naquela época, Issacar teria tido seu maior contingente populacional. No verso 5, nós vemos que este foi o total de guerreiros de Issacar em determinada época, que deve referir-se também à população no seu auge, há algum tempo antes de 722 a.C. Dos versos 6 a 12, o cronista recontou as genealogias de Benjamim em detalhes, pois o rei Saul havia sido um benjaminita. Saul foi uma figura importante, mesmo tendo seu reinado terminado tragicamente. A complexidade das genealogias bíblicas pode ser ilustrada comparando-se a lista dos filhos de Benjamim desta passagem com as aqui mesmo no primeiro livro de Crônicas, capítulo 8, versos 1 e 2. Gênesis 46, 21 e até mesmo Números, capítulo 26, versos 38 e 39. As discrepâncias, ou seja, as diferenças entre elas, se dão provavelmente porque se listavam descendentes segundo o seu grau de importância em épocas passadas, em seus respectivos contextos históricos. No verso 13, a brevidade incomum da genealogia deste versículo deve ser reflexo da minimização do tamanho e da importância de Naftali, a qual havia sido alvo de explorações assírias sob o comando de Tiglat-Pileser III.
A área tribal de Naftali foi especificamente apontada como objeto das campanhas assírias. Vamos ver isso lá no segundo livro de Reis, capítulo 15, verso 29. Fala-se dos filhos de Bila. Tecnicamente, Naftali foi o filho de Bila, criada de Raquel. O fato de os filhos de Naftali serem chamados neste contexto de filhos de Bila denota a flexibilidade e a amplitude que a palavra filhos tinha e, por conseguinte, nas próprias genealogias. Na verdade, os filhos de Bila eram, na realidade, seus netos. No verso 14, Manassés foi o filho de José. A filha de Maquir se tornou a esposa de Esrom, neto de Judá, o que veio a unir as tribos de Manassés e Judá. Dos versos 15 a 19 do capítulo 7, se Upim e Supim deste versículo forem os mesmos que os do verso 12, a tribo de Manassés e a de Benjamim se uniram por meio do casamento de Maquir com Maaca. Zelofeade, aparentemente, era um neto de Gileade, segundo Números, capítulo 26, versos de 30 a 33. Este homem não teve filhos. Essa situação levou Moisés a anunciar a provisão de Deus para os direitos de herança de filhas em casos desta natureza. Dos versos 20 a 22, a genealogia de Efraim segue a de seu irmão Manassés. O nome Taate, assim como Sutela, ocorre duas vezes, ilustrando o costume de batizar filhos com o nome dos seus avós ou ancestrais de gerações ainda mais distantes. Quando se trata dos homens de Gate aqui, provavelmente foram os filisteus pré-conquista. Como a história envolve os filhos de Efraim especificamente, e não somente a tribo de Efraim, esta passagem mostra que a família de Jacó, antes do Êxodo, não havia perdido contato completamente com a terra de Canaã. Nos versos 23 a 24, Bet-Horon, a baixa e a alta. Tais localidades situavam-se em Efraim, perto da fronteira com Benjamim. Os versos de 25 a 27, o fato de ter havido 9 gerações entre Josué, o famoso sucessor de Moisés, e Efraim, reforça a ideia de que a história descrita nos versos 21 e 22 ocorreu antes do Êxodo. Nos versos 28 e 29 vai falar dos filhos de José. Essa passagem deixa claro que os versos 28 e 29 incluem as cidades de Efraim e Manassés. As de Bet-Sean, Meguido, Taanak e Dor localizavam-se em Manassés. Nos versos 30 a 39 aqui do capítulo 7, nós vamos ver a última genealogia tribal do primeiro livro de Crônicas, que foi a de Azer. Ela pode ser comparada com as genealogias de Azer em Gênesis, no capítulo 46, verso 17, e também em Números, capítulo 26, versos de 44 a 46. No verso 40 vai falar de 26 mil. Esse número de guerreiros completa esta genealogia nos tempos de Davi, como nós vamos ler lá no verso 2 aqui do capítulo 7. No capítulo 8 nós vamos ver falar dos descendentes de Benjamim. Essa seção constitui um acréscimo importante à parte lá do capítulo 7, dos versos 6 a 12, como também a Gênesis, capítulo 46, verso 21 e Números 26, do 38 a 40. Além da tribo de Benjamim ter produzido a família do rei Saul, que se distinguiu por muitas gerações, também quase igualou-se a Judá na sociedade judia pós-exílica. Nos versos 1 e 2 do capítulo 8, a razão desta segunda e bem mais detalhada genealogia de Benjamim foi o seu foco no clímax da genealogia do rei Saul. Nos versos 3 a 5 do capítulo 8,
Adar se escreva arde, como se vê em Números, lá no capítulo 26, verso 40, e também em Gênesis, capítulo 46, verso 21. Comparando estas passagens, pode-se inferir que aquilo que aparece nesse contexto como filhos de Benjamim são, na verdade, netos ou até mesmo gerações ainda mais distantes. Dos versos 6 a 8, vai falar de um neto de Gediael, ou Asbel. Eude, aparentemente, era a pessoa que ligava Benjamim e Saul. Os filhos de Eude transportaram os benjaminitas de Geba para Manaate. Aquela era uma cidade benjaminita que fazia fronteira com Judá, aproximadamente 9,6 quilômetros ao nordeste de Jerusalém. Nos versos de 9 a 11, Messa foi um rei moabita, conhecido por todos. Tanto as escrituras quanto a pedra moabita comprovam tal fato. A referência nesse contexto a Messa como filho de Saarim e de Odes, uma esposa moabita, sugere que o ilustre rei moabita deve ter tido um pai benjaminita, mas não se pode ter certeza disso. No verso 12, Ono e Lode localizavam-se respectivamente a 19 quilômetros aproximadamente ao sudeste de Jope. Os filhos de Eupaal provavelmente reconstruíram essas antigas cidades. Dos versos 13 a 27, Aljalon e Gate foram duas localidades na planície ocidental de Israel. No verso 28, fala de estes que habitaram em Jerusalém. Isso significa que a última geração da genealogia que antecede esta passagem habitou em Jerusalém. Essa cidade não foi tomada por Davi até aproximadamente 1004 a.C. Logo, a linhagem de Benjamim foi traçada até pelo menos esta época. Além disso, o fato de Davi ter sucedido Saul não significa que todos os benjaminitas foram excluídos de Jerusalém, ou ainda do favor de Davi. Este foi cuidadoso, por exemplo, no auxílio aos sobreviventes de Jonatas, e deu a outros benjaminitas postos de responsabilidade em seu novo governo. No verso 29, uma comparação entre esta genealogia, dos versos 29 a 40, e do capítulo 9 aqui do primeiro livro de Crônicas, do verso 35 a 44, mostra que o pai de Gibeão foi Jeiel. Gibeão foi uma importante cidade que existiu bem antes desta época, como aponta a narrativa de tal conquista, lá em Josué, no capítulo 9, dos versos 1 a 27. Nos versos 30 e 31, Quis foi o pai de Saul. Nesta passagem, o relacionamento entre Jeiel e Quis é incerto, pois Quis também é chamado de filho de Ner, no verso 33. Mas aqui no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 9, verso 35 a 39, a linhagem é claramente traçada de Jeiel a Ner, a Quis e finalmente a Saul. No verso 32, como Saul não havia ainda nascido até este ponto da genealogia, a Jerusalém mencionada neste trecho é a cidade dos tempos pré-davídicos. Jerusalém permaneceu sob o controle jebusita até que Davi a conquistasse, o que é narrado lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 5, versos de 6 a 10. Talvez nesta época os benjaminitas tenham coabitado com os jebusitas. No verso 33, Ner, o quinto filho de Jeiel, lá no capítulo 9, verso 36, foi o avô de Saul, o primeiro rei de Israel, que reinou aproximadamente de 1050 a 1010 a.C., e pai de Abner, o comandante militar de Saul, e também seu tio.
Abinadab, filho de Saul, foi morto com seu pai no campo de batalha em Gilboa, que é narrado lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 31, verso 2. Esbaal, evidentemente, foi o filho mais novo de Saul, já que não consta nas genealogias do princípio do reinado de Saul. Ele sucedeu a Saul como rei do Reino do Norte, após o período de 5 anos em que Abner se encontrava no governo. O nome pagão Esbaal, que significa fogo de Baal, demonstra o grau a que Saul havia sucumbido ao sincretismo religioso. O autor do segundo livro de Samuel tentou subestimar as conotações pagãs de Esbaal, chamando-o de Isbosete, que significa o homem da vergonha. Dos versos 34 a 40 do capítulo 8, vemos que a mesma tendência pagã aparece no nome do filho de Jonatas, Merib-Baal, que quer dizer algo como Baal é o meu advogado, ou o herói de Baal, ou até mesmo o guerreiro de Baal. Ele foi intitulado Mefibosete, lá no livro de Samuel, ou aquele que espalha ou que tem vergonha, traduzindo. No capítulo 9, aqui do primeiro livro de Crônicas, nós temos os habitantes de Jerusalém, o que vamos ver nos versos de 1 a 34. Depois de um versículo tradicional, no verso 1, que serve de conclusão às genealogias de Israel, esta seção prossegue enumerando os habitantes de Jerusalém antes da tomada e destruição da cidade em 586 a.C. Consiste primariamente de uma lista de certos chefes de grandes grupos familiares ou clãs que moraram na capital. Dos versos 4 a 6 nós temos os clãs de Judá, dos versos 7 a 9 os clãs de Benjamim, dos versos 10 a 13 dos sacerdotes, dos versos 14 a 16 dos levitas em geral. Dos versos 17 ao verso 19a, nós temos a relação dos porteiros e guardas das portas do templo. E do verso 19b até o 33, temos uma descrição das obrigações dos levitas. Um conhecimento desses elementos constitutivos da população de Jerusalém pré-exílica era de significado fundamental na subsequente campanha de Esdras para a restauração da teocracia legítima em Judá. No verso 1, o livro ou rolo mencionado nesse contexto não compõe os livros canônicos de Reis, pois estes não contêm genealogia alguma. A referência deve dizer respeito a fontes genealógicas compiladas e coletadas pelos escribas dos reis de Israel. Ainda no verso 1, a referência ao cativeiro babilônico prepara o caminho para as genealogias e as listas que as seguem. Como mostra o verso 3, a evacuação das cidades de Judá deu lugar ao novo lar dos que retornavam, cujos nomes encontram-se no versículo seguinte. No verso 2 do capítulo 9, a deportação de Israel pelos assírios de 734 a 722 a.C. resultou na dispersão de Israel por todo o mundo mediterrâneo oriental. Contudo, pode-se entender a partir deste versículo que alguns israelitas se juntaram aos seus irmãos da Judéia ao retornarem da Babilônia após 539 a.C. A palavra netineu deriva do verbo hebraico que significa dar. Logo, significa os que se doaram ou aqueles que servem, e designava os servos do templo. No verso 3, Efraim e Manassés, essas duas tribos descendiam de José e foram especialmente abençoadas pelo Senhor. Entretanto, elas não pertenciam à nação de Judá.
Essa é outra confirmação de que a comunidade incluía pessoas de Israel, assim como a da Judéia. Dos versos 4 a 10 do capítulo 9, o Tai e os nomes que o seguem não se confirmam nem mesmo nas listas de Neemias, que está lá no capítulo 11, versos de 4 a 24, o que parece aludir à mesma restauração pós-exílio. Pode ser que ambas as listas não quisessem ser exaustivas, e o cronista e Neemias, respectivamente, tenham escolhido os nomes em função de propósitos específicos que não têm mais o mesmo sentido para nós leitores de hoje. Os chamados Silonitas são os descendentes de Selá. Estes, com Pérez e Zerá, constituíram os 3 clãs de Judá, conforme Números capítulo 26, verso 20. Jedaias, Geu, Iaribe e Jaquim parecem ser os nomes do 2º, 1º e 21º, respectivamente, dos 24 turnos sacerdotais instituídos por Davi, conforme aqui o primeiro livro de Crônicas, capítulo 27, versos de 7 a 18, e não somente indivíduos. Nos versos 11 a 13 do capítulo 9, Azarias foi um príncipe da casa de Deus. Ele foi sumo sacerdote em cerca de 600 a.C., um pouco antes do cativeiro. A lista de sacerdotes que se segue aparece bem abreviada se comparada com a lista do capítulo 6, versos de 3 a 15. Novamente, isso indica que as genealogias bíblicas, mesmo podendo ser atestadas, não são sempre completas. Dos versos 14 a 16, o padrão para dividir a genealogia dos levitas de acordo com os 3 filhos de Levi não é aplicado nesse trecho. Em vez disso, há 7 famílias listadas nos versos de 14 a 16, 6 das quais viviam em Jerusalém e uma em Netofa. Merari é mencionada, mas Coate e Gerson não. No lugar de Gerson está o seu descendente, Asaf. Shedutum é um outro nome para Etã, descendente de Merari. Ambos os versos 14 e 16 parecem listar meraritas. Quando a referência a Eucana, nós vemos que a presença desse nome sugere que esta família tenha sido coatita. Nós também temos uma referência aos netofatitas. Isso se refere aos habitantes da vila de Netofa, um pouco mais de 4,5 km ao sudeste de Belém. Os gersonitas e os meraritas, evidentemente, viviam em Jerusalém, no período pós-exílio, enquanto que os coatitas ou os levitas coraitas viviam em Netofa. Nos versos 17 e 18, nós temos a porta do rei para o oriente. Esta foi a famosa porta na parte oriental do templo. Após os dias do tabernáculo no deserto e desde o tempo de Zacarias e do tempo de Salomão, os coraitas foram responsáveis por guardar as portas e por cuidar do lugar de adoração. Nos versos de 19 a 21, como descendentes de Coate, Corá e sua linhagem eram bem próximos do sacerdócio. Entretanto, eles não podiam ser sacerdotes, pois descendiam de Izar e não de Arão. A sua íntima ligação explica porque estes levitas ministravam dentro do templo. Nos versos de 22 a 24 do capítulo 9, os porteiros tiveram a sua nomeação nos dias de Davi e Samuel. Como Samuel faleceu muito antes de Davi fazer as suas nomeações, o cronista deve estar dizendo que Davi foi encorajado e instruído pelo profeta desde a juventude. Logo, de certa forma, Samuel nomeou os porteiros por intermédio de Davi. No verso 25,
Os porteiros habitavam vilas ao redor de Jerusalém, segundo o verso 22. Eles iam em sistema de revezamento a Jerusalém para cuidar de seus deveres no templo, onde serviam por períodos de 7 dias. No verso 26 vai citar os porteiros mores. Como a cidade e o templo tinham 4 lados e 4 portas principais, devia haver 4 levitas encarregados de vigiá-los. Eles abriam e fechavam as portas, bem como providenciavam segurança, além de vigiar todos os outros ambientes do templo. Quando se fala em tesouros, este termo diz respeito aos lugares onde o dinheiro era guardado, assim como os ambientes onde se estocavam bens em geral. Do verso 27 a 29 do capítulo 9, apesar de os levitas que trabalhavam como porteiros terem vivido em vilas vizinhas, os porteiros mores devem ter vivido dentro dos limites da cidade, provavelmente perto das portas do templo. Eles precisavam estar próximos para supervisionar os negócios do templo, bem como para abrir e fechar as portas. Nos versos de 30 a 32 do capítulo 9, apesar dos levitas serem capazes de lidar com os utensílios do ministério, a mobília e até mesmo os materiais que seriam ofertados, como farinha, vinho, incenso e especiarias, eles não podiam confeccionar as especiarias. Somente os sacerdotes tinham permissão para isso. Nos versos de 33 a 34, os cantores, assim como os porteiros mores, residiam em Jerusalém para estar constantemente disponíveis para supervisionar o ministério dos músicos no templo. Eles habitaram em Jerusalém. E, na verdade, a política era que os líderes das várias classes levíticas residissem na capital. Nos versos de 35 a 37 do capítulo 9, Nera aqui é tido como Zequer. Nos versos de 38 a 44 do capítulo 9, nós vemos que o interesse que o cronista tem na genealogia de Jonatas é provavelmente oriundo da íntima amizade de Jonatas com Davi, e que serve como introdução ao registro do fim do reinado de Saul, como segue aí no capítulo 10, que nós veremos amanhã. E assim, amados, nós concluímos a exposição de hoje. Eu gostaria de considerar com os irmãos a história dos netineus. Acredita-se que os netineus tenham sido escravizados durante o Êxodo, podendo ser os medianitas ou na conquista de Canaã, os gibeonitas, para servirem na congregação aos sacerdotes e aos levitas. A outra origem deste grupo de servos é uma oferta do rei Davi ao templo, que mais tarde seu filho Salomão edificou. Tão certas são as tarefas dos netineus que algumas traduções lhes chamam de servidores do templo ou servos do templo. O cronista Esdras registra que estes servos retornaram do exílio babilônico juntamente com os sacerdotes, os levitas, os cantores e os porteiros. Neste tempo de retorno dos exilados a Jerusalém, existiram famílias que não comprovaram a sua descendência e foram impedidas de participar da reconstrução da cidade. Os netineus, apesar de não serem descendentes de Israel, comprovaram a sua linhagem e a sua importância na história do povo de Deus. Neemias registra que eles ajudaram na reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas, enfim, o drama dos netineus não é o seu passado. Afinal, se não fosse a graça de Deus, eles teriam sido mortos em qualquer tempo. A tristeza daqueles servos foi encontrar no regresso do exílio o templo de Salomão em ruínas. Enquanto os netineus podem representar
o baixo clero de Israel, mas do ponto de vista teológico, eles são a melhor expressão do Antigo Testamento de submissão, de serviço a Deus. Afinal, os netineus serviam aqueles que ministravam no templo. Para todos os judeus, o templo era lugar de adoração e celebrações. Mas para os netineus era uma questão de identidade, era uma questão de trabalho, de pertencimento à sociedade israelita e ao povo escolhido. Ainda que não sejam protagonistas da narrativa bíblica, certo é que a história dos netineus continuou. Mas a verdade é que Deus, da mesma forma dos netineus, nos chamou para servir, e servir aos outros como se estivéssemos servindo ao próprio Deus, com todo zelo e dedicação. Infelizmente, para a maioria dos cristãos, o princípio que diz que quem desejar ser grande, que seja servo de todos, não tem alcançado guarida no coração dos crentes. Que o Espírito Santo conscientize a igreja desse princípio ensinado e vivido por Jesus. Sempre haverá lugar e futuro para aqueles que existem para servir. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.